Vamos lá, hoje o técnico do Cruzeiro, Paulo Pessolano, né, ficou muito claro, acho que ficou muito claro que a estratégia dele era rodar o elenco já pensando nesse jogo de quarta-feira. E esse rodar o elenco, ele só pode ser possível o Cruzeiro chegar numa 30ª rodada, um jogo fora de casa, um adversário tão difícil, né, contra um CRB, e de repente você joga com um time, entre aspas, alternativo, porque esse a gente sabe que não é o time titular do Cruzeiro, e isso é graças a algumas coisas. Primeiro, a campanha que o Cruzeiro construiu e se consolidou ao longo da temporada. Nesse momento, gente, nós estamos, até para não falar bobeira aqui, ó, a 20 pontos. O Cruzeiro está a 20 pontos do quinto colocado, 14 à frente do segundo. Então, por essa razão que o Cruzeiro pode, entre aspas, se dar o luxo de chegar num jogo como esse e dar uma rodada no elenco, descansar algumas peças importantes. Daqui a pouco nós vamos falar mais pra frente do jogo contra o Vasco, que igual o pessoal não falou, quarta-feira pra ele não é um jogo, é uma final. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? E o Pessolano deu uma rodada, descansou ali alguns jogadores. Eu gosto da sinceridade do Pessolano, né? Porque ele falou uma coisa que eu concordo, eu também acho que é isso, né? Ele falou que é o seguinte, o jogo foi bom, que o Cruzeiro foi mais intenso, que o Cruzeiro foi mais decisivo, só que às vezes tem que ter um pouco de sorte, né? Às vezes tem que ter um pouco de sorte, e o Cruzeiro teve sorte no jogo de hoje, né? Porque se de repente o Anselmo Ramon não perde aquele pênalti, a história do jogo poderia ser outra. Né, se o CRB tivesse saído ali na frente, se fechado, o Cruzeiro de repente ia ter que sair mais pro jogo, tem jogadores velozes, tinha o Emerson pelo lado, o Anselmo Ramon que tava incomodando pra caramba, o Mocelin, esse camisa 10, o Bruninho que tava se movimentando ali o tempo todo, e depois disso, né, o Anselmo Ramon ainda perdeu mais uma ou duas chances claríssimas, uma que ele matou no peito e soltou ali, explodiu, né, eu até falei que foi na trave, teve gente aqui que falou que o Rafael Cabral pegou, fiquei com a impressão que tinha sido trave, mas houve uma sinceridade do Pessolano ali, quando ele fala, ó, nós jogamos bem, mas a gente teve sorte também, e no futebol isso é necessário também, né? Tem que contar com um pouco com a sorte, porque senão a história do jogo poderia ser outra. Mas eu acho isso legal, esse reconhecimento, né? De ver que o time foi bem, poderia ter ido melhor e que teve algumas situações do jogo, né? Que contribuíram para que o Cruzeiro vencesse. E uma outra coisa que o pessoal não fala e que a gente consegue reparar é que o time roda, as peças mudam, mas a forma de jogar é a mesma. Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente pega aí o time titular do Cruzeiro, ele tem sido ali, muitas vezes, Daniel Júnior, aí você coloca o Bruno Rodrigues, com o Jajá e o Edu, o Jajá que voltou bem agora, seria mais ou menos ali uma configuração de time titular do Cruzeiro, né? E hoje nós tivemos um ataque diferente, hoje nós tivemos Stênio, Luvanor, o Lincoln fechando o comando de ataque ali na frente, né? E ainda tinha o Bruno Rodrigues, esse sim faz parte do time titular do Cruzeiro. E tivemos estreia do Cipriano, mais uma vez, jogando pela primeira vez, perdão, e a dupla de volante que mudou mais uma vez, né? O William Oliveira estava suspenso, veio o Neto Moura. E o que eu quero dizer com isso? Mudam as peças, mudam os jogadores, né? Sai um determinado jogador, entra outro, mas a forma de jogar do Cruzeiro, ela é a mesma. Isso é legal. O Cruzeiro continua pressionando saída de bola, o Cruzeiro continua fazendo aquela pressão pós-perda, né, que é perder a bola e já partir para cima do adversário naquela gana com 1, 2, 3 jogadores para já tomar a bola. Porque muitas vezes, se você perde a bola no campo de ataque e recupera ela no campo de ataque, você já pega a defesa do adversário desguarnecida. E é uma coisa que o Cruzeiro tem feito muito, né? Aquela marcação alta, né? Linha alta. Então hoje, um Cruzeiro muito mexido, com Lincoln titular, com Cipriano fazendo estreia, com Stênio já começando como titular. E o Cruzeiro jogou bem, manteve o padrão do Paulo Pessolano, né? E isso é uma coisa legal demais. Muda o time, roda os jogadores, roda o elenco, mas a forma de jogar é sempre a mesma. Inclusive, o Pessolano parabenizou os jogadores, né, pela dedicação, pela entrega e mais uma vitória em um jogo fora de casa contra o CRB, que é um adversário dificílimo. A galera perguntando, e isso vai acontecer sempre, né? De ficar tentando arrancar do Pessolano aquele negócio, e aí, Pessolano, é agora, vai subir, subiu, pô, o que falta para comemorar o acesso, não sei o que e tal. Isso é uma coisa normal, né? O pessoal vai sempre tentar arrancar isso aí dele, até porque é coisa de dias, né, pra gente poder falar, ó, voltamos, acabou, agora o Cruzeiro tá na Série A e tal, isso acontecer a qualquer momento, mas a gente observa que em todas as vezes que o Pessolano é questionado sobre essa situação
e aí, pessoal, subiu? O que falta agora? Agora já pode comemorar? Ele é sempre cauteloso, o Pessolano é sempre pés no chão. Inclusive, né, ficou claro nessa coletiva que a estratégia dele era poupar, porque quarta-feira, amigo, é uma final. E ele falou sobre isso na sequência da sua coletiva, né? Então, toda vez que pergunta para ele sobre pode comemorar acesso e tal, ele sempre fala que é muita cautela, enquanto não tiver 100% matematicamente, parará, pororô. E ele falou uma coisa que é verdade. O próximo jogo, que é o jogo contra o Vasco, não é um jogo qualquer, é um clássico, amigo. É um clássico, né, do futebol brasileiro. E ele tratou desse jogo como o seguinte, abre aspas, são esses jogos que nós temos que ganhar, fecha aspas, né, que são os jogos decisivos, os famosos jogo de 6 pontos, né, como a gente costuma falar aí na gíria do futebol. O Cruzeiro pegou o Grêmio no primeiro turno, venceu, não me recordo como é que foi a situação do Vasco, mas nesses confrontos diretos todos, o Cruzeiro, no final das contas, tem se dado melhor, né, quando pega ali quem está na briga pelo título ou briga pelo G4, e quarta-feira não será diferente, tanto é que nós já temos aí mais de 50 mil ingressos vendidos, e o Pessolano trata esse jogo de quarta-feira como uma final. Ele falou do Vasco e depois... Vocês podem até reparar aí na coletiva, umas 2 vezes assim pra frente, quando ele continuou falando. Ele não falou do jogo só, inclusive a final de quarta, né, não sei o que, inclusive a final de quarta, ele sempre falando, tipo, no termo final, né, esse jogo contra o Vasco da Gama. Outra coisa, né, a gente viu que ele rodou o elenco e que, obviamente, alguns jogadores nem viajaram, como Edu, teve o Willian Oliveira também, que estava suspenso, e alguns outros atletas. E o pessoal falou, ó, essa turma, amigo, ficou aqui na toca fazendo um treino pesado, intensivo. É claro que não um jogo tem um desgaste muito maior, inclusive a viagem, voo fretado aqui pro CRB, longe pra caramba, depois tem que voltar e tal. É cansativo também, mas eles ficaram aqui tendo um tipo de treino, um cansaço diferente, né? Que é aprimorando a parte física, que é aprimorando a parte técnica, né? Porque quarta-feira tem esse jogo contra o Vasco. Então, quem não jogou hoje não ficou de moleza, não. Muito pelo contrário, fez um treino, um trabalho todo específico, né? Já se preparando para a quarta-feira. Aí o seguinte, galera, ele elogiou muito, né, alguns jogadores de forma individual, isso eu acho legal. Por exemplo, foi perguntado para ele em relação ao Cipriano, ele falou, o Cipriano foi bem, né? Inclusive a gente pôde observar que faltou perna para o Cipriano, ele tem que melhorar um pouquinho aí na sua parte física, né, para melhorar a sua condição, para poder jogar os 90 minutos com a intensidade que o Cruzeiro do Paulo Pessolano joga, né? É um time intenso, é um time que corre muito, é um time que se movimenta muito, né? Ainda mais o Cipriano hoje jogando ali pelo lado esquerdo, às vezes até como um lateral apoiando e tudo, vai lá na frente, volta, vai e volta, então tem que ter o físico mesmo para poder aguentar. E eu acredito que com o passar do tempo e agora no dia a dia ele vai melhorando isso. Mas o Cipriano não foi mal, tá? Achei que até que para a estreia foi até bem. E outros 2 jogadores que o Pessolano destacou, que eu acho interessante a gente falar sobre isso. Primeiro, o Stênio, né? Eu até falei aqui, acho que foi no começo do pós-jogo, que isso que o Cruzeiro fez com alguns jogadores é legal. O Stênio estava aqui, foi emprestado, ele era muito franzino, eu não achava que ele tinha aquela confiança toda um tempo atrás, não sentia que ele estava pronto ainda, né, para aguentar o tranco, e ele saiu, rodou, ficou um pouco lá fora, treinou, voltou com um porte físico já um pouco melhor, embora a gente sabe que ele é um pouco mais magrinho assim e tal, mas voltou mais confiante o Stênio. Né, ele tá pegando a bola, tá partindo para cima, tá buscando o mano a mano, tá buscando o 1 a 1, que é o que o jogador de ponta tem que fazer. Né, eu até citei aqui, cito novamente, porque a audiência aumentou bastante. No lance do gol, ele teve muita personalidade, o Stênio. Ele tinha a opção de passe, né, tinha um jogador fechando ele. Se ele desse um passe na esquerda, mesmo por mais que o jogador estava um pouquinho longe, não lembro quem que era, não sei se era o Bruno Rodrigues, ele tinha a opção do passe. E ele chamou para si, meu amigo, falou, eu acho que eu resolvo. Puxou para um lado, puxou para o outro, de forma individual ele mesmo resolveu a situação. Então interessante aí esse crescimento do Stênio. Até falei, o Cruzeiro fez isso pouco tempo atrás também com o Rafael Santos, né? Foi para a Chape, a Ponte, não sei o que lá, depois voltou um pouco mais experiente, né? E voltou um pouco melhor. E para poder fechar, o Kaique, né? O Kaique entrou no segundo tempo, o lateral esquerdo, prata da casa do Cruzeiro, porque o Cipriano não aguentou fisicamente, ele cansou e tal, teve que sair e entrou o Kaique. E eu gostei da personalidade do garoto. O Kaique entrou
e ele não sentiu a pressão do jogo. Pelo menos eu achei que não. No calor do momento ali, tá 1-0 pro Cruzeiro, o CRB em cima e tal, aquele negócio. E ele entrou tranquilo, partindo pra cima, disparando, fazendo tabela, chegando na linha de fundo, um leão ali atrás da recomposição. Ele entrou com vontade e com personalidade, né? O garoto Kaique. Então fica aí, né, o destaque para a turma. E hoje, mais uma vez, né, o Rafael Cabral também tendo papel importante, destaque, consolidando, né, e segurando esse resultado, porque ele fez umas 2, 3, 4 defesas importantes, mais uma vez, o Rafael Cabral, até porque o CRB criou muitas oportunidades. E o último ponto, galera, que eu quero comentar aqui, e eu acho isso legal demais, porque agora eu posso falar porque eu vi, não foi ninguém que me contou. Essa semana que passou, o Cruzeiro abriu o treino para a imprensa. A gente pôde acompanhar o treino eu não sei se foi na segunda ou se foi na terça. Acho que foi na terça-feira que nós acompanhamos o treino, se eu não me engano. Acho que foi terça. E aí é uma ideia que o Cruzeiro parece que está tentando, né, voltar a trazer a imprensa para a toca, acompanhar. Não sei se vai liberar para todos os dias, acho difícil, mas ir trazendo a imprensa para poder acompanhar é importante, porque a gente vê o que está acontecendo, a gente tem um olhar diferente. Por exemplo, a gente pôde acompanhar o treino na terça-feira, tivemos a coletiva do Pessolano, acompanhamos toda a coletiva. Depois, fomos para a beira do campo acompanhar o treino. Aí teve aquecimento, aquele negócio todo e tal. Depois teve um treino tático, enfim. O que eu quero falar para você é o seguinte: hoje, o Sub-20 não treina mais na Toca da Raposa 1. O Sub-20 treina na Toca da Raposa 2. Então, quando começou o treino, em um campo aqui, ó, estava treinando o Sub-20 e no campo do lado estava treinando o profissional. Sub-20 em um campo com a comissão técnica do Sub-20 e no campo do lado, profissional, com a comissão técnica do profissional. Por que eu estou falando isso? Antes, o Júnior treinava na Toca da Raposa 1. Então, como que o técnico do profissional tinha que observar um garoto da base? Ele tinha que ir lá na Toca da Raposa 1 ver um treino. Ou de repente, pedir um conselho ou uma orientação da sua comissão técnica. Quem está de destaque na base lá, está com não sei o que lá, Paranaporô. Agora não, o Sub-20 treina junto com o profissional na Toca da Raposa. Então, o Pessolano está aqui, ó, dando treino pro profissional, mas o Sub-20 está aqui, ó, do seu lado esquerdo. Então, pro técnico, é muito fácil observar os garotos da base. E uma outra coisa que aconteceu, que o Pessolano fez, ele dividiu o treino em 3 partes. A primeira parte do treino foi o aquecimento e tal, aquele negócio, Paranaporô. A segunda parte do treino, ele misturou Sub-20 e profissional e treinaram juntos. Todo o Sub-20 com o profissional, treinando junto, coletivo junto, atividade técnica junto. Isso durou uma meia hora, uns 40 minutos. Depois separou, aí o Sub-20 voltou a treinar só o Sub-20, e aí ele foi dar um treino tático para os jogadores do profissional. E aí o pessoal da assessoria do Cruzeiro comentou com a gente que isso é uma prática comum. O Sub-20 está sempre treinando do lado do profissional. Então, às vezes, quando a gente vê assim, de repente, entra um garoto, quem que é esse garoto? Ele tá jogando, um Breno, ou não sei o que lá, mas os caras estão vendo eles treinando. Não está entrando por um acaso. Então, isso é muito legal. Hoje, a comissão técnica do profissional está próxima do Sub-20. Então, essa transição e esse olhar ali entre profissional e base está muito mais interessante. Inclusive, parabenizar aí, né, o Cruzeiro por isso, né? E outra coisa que a gente pôde observar, meu amigo, o Pessolano no treino é pior do que no campo, tá? O que esse homem esbraveja e orienta e conversa e gesticula e para e conversa. Então, assim, o que está acontecendo em campo é realmente fruto de um trabalho pesado que está acontecendo no dia a dia na Toca da Raposa, nos treinamentos, que a gente gostaria até de poder acompanhar um pouco mais, porque como eu disse, a gente acompanhando, a gente vendo, fica muito mais fácil a gente entender o trabalho que está sendo executado. E quarta-feira tem Vasco, e aí é Mineirão lotado, decisão.